especial aos organizadores desta conferência, a todos os presentes aqui, uma palavra muito amiga ao Boaventura de Sousa Santos, aos colegas, ao José Eduardo Franco, ao Miguel Real, à Isabel Neri, a todos os presentes nesta sala. Eu vou tentar escapar um pouco a algum do debate sobre a unidade da ciência, entrando pelo lado das universidades. As últimas palavras do Boaventura fizeram-me lembrar que logo a seguir ao 25 de Abril, o primeiro reitor da Universidade de Lisboa, a seguir ao 25 de Abril, o professor Barona Fernandes, recorria muito ao conceito de multiversidade, que tinha sido lançado pelo Kerr uns anos antes nos Estados Unidos da América e que, no fundo, foi a maneira como ele terminou a intervenção dele, no fundo, pondo a ideia de universidade, a ideia de multiversidade. Eu vou tentar falar mais das universidades, do que propriamente da ciência, e utilizar este conceito de unidade no exato sentido em que o Boaventura aqui o utilizou, numa perspectiva da pluralidade e não de uma unidade unitária ou de uma unidade monolítica. Reconhecendo, no entanto, que é difícil para mim, e sabem de onde eu venho, e sabem de que lugares eu penso, começar uma intervenção aqui nestas conferências do Casino, sem falar do Antero. E o Antero é uma referência da minha vida, por muitas razões, intelectuais, pessoais e muitas outras coisas, não é? E nessa conferência que ele fez, nessa primeira conferência do Casino, já aqui recordado em momentos anteriores, ele referia como causa da nossa decadência que tínhamos saído de uma sociedade de homens vivos, movendo-se ao ar livre, para entrar num recinto acanhado e quase sepulcral, dizia o Antero, com uma atmosfera turva pelo pó dos livros velhos e habitado por espectros de doutores. E que essa morte moral, dizia ainda o Antero, não invadira só o sentimento, a imaginação e o gosto, invadira mesmo, sobretudo, a inteligência. E lançado neste raciocínio, conclui com uma das frases mais célebres do Antero, que eu retomei em várias ocasiões como reitor da Universidade de Lisboa, conclui dizendo que a Europa culta engrandeceu-se, nobilitou-se, subiu sobretudo pela ciência e foi sobretudo pela falta dela, da ciência, que nós descemos, que nos degradamos, que nos anulamos. A alma moderna, dizia o Antero, morrera dentro de nós completamente. Num certo sentido, é sobre esta ideia que eu quero refletir convosco, de forma simples, de forma breve, fazendo uma interpretação livre do título que aqui nos foi proposto pelos organizadores desta conferência. Assim, num primeiro momento, deixarei um apontamento breve sobre a unidade da ciência, ainda que numa perspectiva não epistemológica, que aqui foi tratado no Boaventura. Depois falar-vos-ei um pouco sobre a unidade na universidade e, finalmente, uma terceira unidade, ou uma ligação, a unidade entre a universidade e a sociedade. Será nestes três breves apontamentos, mais como abertura de debate do que propriamente como conferência, que eu aqui vos dirigirei algumas palavras. Comecemos então pela unidade da ciência neste sentido mais amplo, para dizer que Antero tinha razão. E tinha razão numa coisa que eu acho que é muito importante nós termos consciência dela. A de que o pior discurso que houve em Portugal, ao longo de séculos, foi sempre o discurso de que não éramos feitos para a ciência, nem para o conhecimento, nem para o estudo, nem para a escola. Tudo isso eram coisas de outros povos, de outras regiões do mundo, e que um dia as novidades cá chegariam e nós, com a nossa habilidade natural, com a nossa capacidade de adaptação, nos conseguiríamos adaptar a estas novidades que cá chegariam um dia e seríamos capazes de as utilizar. O discurso do século XIX e do século XX português, em muitas zonas da universidade, em muitos e muitos discursos parlamentares, está repleto de discursos deste tipo, que, num certo sentido, são os piores discursos que jamais se fizeram sobre o que é ser português, sobre a identidade ou o caráter do homem português, como na altura se dizia, de uma espécie de justificação e uma especificidade que, na verdade, terá sido, até há pouco tempo, uma das razões maiores dos nossos males, das nossas dificuldades
dos nossos problemas. Também o Essa o disse à sua maneira, muito diferente do Antero, à sua maneira sarcástica, quando referiu também numa citação célebre que aqui neste país importa-se tudo. Importam-se leis, ideias, filosofias, teorias, assuntos, estéticas, ciências, estilos, indústrias, modas, maneiras, pilhérias, tudo nos vem em caixotes pelo paquete. A civilização custa-nos caríssima, com os direitos de alfândega, e é tudo em segunda mão, não foi feita para nós, fica-nos curta nas mangas. Esta ideia de que nós não fomos feitos para isto, não fomos feitos para a ciência nem para o conhecimento, felizmente acabou em Portugal há 20, 30 anos atrás, quando nestas últimas décadas, muitos de nós aqui presentes, muitos neste país, foram mudando a nossa relação com a escola, a nossa relação com a educação, a nossa relação com a cultura, a nossa relação com a ciência. E, no entanto, apesar de muitos e muitos avanços nestas últimas décadas, é preciso que se diga que continuamos a ser, ainda hoje, contribuintes líquidos da União Europeia para os fundos de ciência e de inovação. Isto é, continuamos a contribuir com mais verbas para o orçamento europeu neste setor do que aquelas que recebemos da Europa. E talvez esteja aqui um sinal, ou pelo menos um indício, que permite compreender muitos dos problemas que vivemos. Pois no século XXI não há soluções de desenvolvimento, nem social, nem económico, não há nenhuma perspectiva de futuro sem ciência e sem conhecimento. Abdicar disto é abdicar da soberania, é abdicar da independência, é abdicar da capacidade de nos interrelacionarmos com os outros, mas a partir de uma base sólida no plano nacional. E, infelizmente, mais recentemente, as políticas têm vindo a quebrar, ou pelo menos a fragilizar, muito disto que se foi construindo nas últimas décadas. E recorrendo ao célebre texto do Jacques Senot sobre as famosas duas culturas, parece haver um regresso à ideia de que apenas interessa uma destas culturas, uma espécie de ciência científica, passo o pleonasmo, como se tudo o resto, nas artes, nas humanidades, nas ciências sociais, fosse desnecessário, fosse dispensável. E é esta tendência de uma certa desvalorização de certas dimensões da ciência, uma certa desvalorização desta pluralidade da ciência, como o Boaventura aqui chamava a atenção, junta-se uma outra, a meu ver, também muito preocupante. O discurso, a valorização permanente de um discurso e de uma política, de uma ciência de excelência. E, obviamente, que ninguém pode ser contra a excelência. Nenhum de nós seria contra a excelência. Mas este discurso é muitas vezes feito para ignorar ou para desvalorizar a necessidade de uma cultura científica alargada ao conjunto da sociedade, alargada ao conjunto das instituições. Se não percebermos que não há excelência sem cultura científica no plano social, não perceberemos nada do que são os desafios do século XXI. E estas duas tendências impedem e dificultam um caminho que é um caminho central para as sociedades do século XXI. As ideias, hoje cada vez mais comuns, sobre a convergência entre áreas disciplinares, sobre as zonas de fronteira ou de cruzamento, sobre a confluência, sobre os cruzamentos diversos do ponto de vista disciplinar, não terão capacidade de se concretizar na prática das nossas instituições universitárias e científicas, não terão capacidade de inspirar produtivamente as nossas universidades, se não ultrapassarmos bloqueios e constrangimentos que as políticas atuais estão a causar à unidade da ciência, na sua pluralidade, que as políticas atuais estão a causar à ideia de uma cultura científica que tem que estar no conjunto da sociedade e no conjunto das instituições. Depois deste primeiro ponto, permitam-me que vos fale da unidade, também num sentido plural, da universidade. E que comece com duas referências a um filósofo francês que eu tenho vindo a frequentar mais nos últimos tempos, ao Michel Serres.
A primeira, quando ele menciona, e menciona de forma provocatória, que a universidade atual está a formar, diz eles, cultos ignorantes, sobretudo na área das humanidades, são cultos na área das humanidades, das literaturas, mas são ignorantes da dimensão científica ou tudo o que se faz no domínio científico, e, por outro lado, está a formar sábios incultos. Os cientistas, os científicos, aqueles que sabem muito de determinadas especialidades e que não sabem nada do resto, nem das humanidades, nem das artes, nem das literaturas, nem de um conhecimento de outra ordem. E isto é, na opinião do Michel Serres, um dos problemas graves da Universidade no dia de hoje, um problema grave que se acentua por, muitas vezes, uma extrema especialização que aqui já foi referida. O segundo apontamento do Michel Serres, quando ele explica que vivemos hoje e que não nos estamos a perceber de todas as dimensões disso, vivemos hoje a terceira grande revolução na história da humanidade. Depois da revolução da escrita, há 6.000 anos, e da revolução do livro impresso, há cerca de 500 anos. E cito Michel Serres: o fundamental está nas nossas cabeças. Vivemos hoje a terceira mutação de fundo na história da humanidade. A invenção da escrita permitiu que não fôssemos obrigados a aprender a tradição oral de memória. A imprensa, o livro, permitiu lermos Montaigne, procurando, como ele dizia, ter uma cabeça bem feita em vez de uma cabeça bem cheia. Hoje, a internet, não por razões tecnológicas, mas por razões culturais, coloca todos os conhecimentos à disposição de todos, em permanência, estejamos onde estivermos. Esta revolução está a transformar profundamente, certamente em sentidos positivos e em sentidos negativos, está a transformar profundamente as universidades. Na forma de organização da vida académica, na forma de organização do campus universitário, dos próprios edifícios, nas formas de acesso, de produção e de difusão do conhecimento, na convergência das disciplinas, na ciência, na arte, nas humanidades, na relação entre o conhecimento e a pesquisa, entre a cultura e a criação, na ligação entre a universidade e a sociedade, num conjunto imenso de mudanças de que muitas vezes nós na universidade não estamos a ser capazes de compreender em toda a sua dimensão e de encontrar as respostas que de nós se exigem. E estamos ainda no início desta revolução. Estamos ainda no início de uma revolução, como diz um colega nosso brasileiro, o senador Cristóvão Buarque, que foi reitor da Universidade de Brasília, e que diz, num texto que escreveu recentemente, que no futuro, e num futuro breve, a universidade pouco terá a ver com aquela que hoje conhecemos. E que a universidade mudará mais nos próximos 30 anos do que nos últimos 300 anos. E julgo que estas mudanças das universidades vão ser mudanças brutais, em muitas direções, e que nós não temos estado ainda, muitas vezes, à altura da compreensão destas mudanças, e que se não as compreendermos, se não as analisarmos, se não as compreendermos em todas as suas dimensões, é provável, é possível, ainda que indesejável, que as universidades venham a ser progressivamente substituídas por outras instituições, como aliás já está a acontecer em algumas partes do mundo. Recentemente, a revista brasileira Veja, e é uma revista que, obviamente, para quem a conhece, sabe que não publica matérias destas com nenhuma inocência, não é? A revista brasileira Veja dava grande realce a uma entrevista com um importantíssimo neurocientista norte-americano, o Stephen Kosslyn, que tinha acabado de abandonar a Universidade de Harvard, não é uma das nossas, acabado de abandonar a Universidade de Harvard, porque esta já não era capaz de responder às necessidades do século XXI. E que, ao abandonar esta universidade, passou a assumir e a liderar um projeto, e cito, que é, na opinião dele, um dos mais ambiciosos projetos de educação, recorrendo a várias empresas e também à internet, a que ele deu o nome de Minerva, pensado por um grupo
de pessoas e de empresários do Silicon Valley e financiado pelos mesmos investidores do Twitter e do eBay. Processos desta ordem estão a surgir em função de uma espécie de incapacidade das universidades de responderem àquilo que hoje se lhes pede e às necessidades deste século XXI. Foi por isso que a razão principal para o processo de fusão das duas universidades de Lisboa, da Universidade dita Clássica e da Universidade Técnica, foi justamente a necessidade de assegurar uma universidade que fosse unidade, num sentido plural, que fosse universitas e que tivesse condições para responder, como instituição pública e como universidade pública, às exigências deste nosso tempo e aos desafios impressionantes que estamos a viver neste preciso momento. Desafios impressionantes que têm de ser respondidos pela nossa geração. Foi com esta preocupação maior, sabendo que ela nos obrigava a adotar novos modelos de organização e de funcionamento, a evitar estruturas rígidas e excessivamente fechadas do ponto de vista corporativo, a abrir para dinâmicas de presença, de democratização, de uma liberdade sem condição, para recorrer à expressão do Jacques Derrida, que nos lançamos nesse processo de fusão. As universidades foram inventadas para proteger o trabalho que não tem valor económico imediato. E foi isso que permitiu grandes avanços no conhecimento e na cultura. A liberdade, a independência, são condições essenciais para o trabalho de pensar e de ensinar, de criar e de contribuir para a vida social, económica e cultural. Não é fácil. A mudança nunca é fácil. Mas sabemos que nos primeiros passos, na coragem de dar o primeiro passo, já vai toda uma ideia do caminho que é preciso percorrer, e sabemos também que só chega a algum lado quem um dia arriscou partir, arriscou o gesto da partida e o gesto de tentar encontrar novas formas de organização, neste caso, nas universidades. E nessas formas de organização vai o meu terceiro apontamento, o apontamento da unidade ou da ligação entre a universidade e a sociedade. Uma outra linha central no processo de fusão foi a ligação à cidade, no sentido da polis, a ligação à sociedade. A nossa ambição era e é clara: construir uma grande universidade, não no tamanho, mas na sua capacidade, uma grande universidade que, a partir de Lisboa e da língua portuguesa, se projete no mundo. E para isso é preciso compreender hoje que o ponto central de qualquer refundação universitária é uma nova relação com a sociedade, um novo compromisso público da universidade. Nunca, na sua longa história, as universidades tiveram um papel tão decisivo como nos dias de hoje. O seu compromisso já não é apenas no interior das fronteiras institucionais, é também, talvez mesmo sobretudo, no espaço público, na ligação entre a universidade e a economia, e a cultura e a sociedade. E esta obrigação tem de ser assumida por inteiro pela universidade, nomeadamente na forma como educa os seus estudantes, como lhes proporciona um contacto com todas as culturas, num ambiente academicamente estimulante, de procura, de curiosidade, de iniciativa e também na ligação à cidade. Já não se trata, como no passado, de estender, de difundir a cultura e o conhecimento, de estendê-lo à sociedade. Trata-se agora de perceber de que forma a universidade está inevitavelmente ligada às grandes questões sociais, da saúde, da educação, da energia, do ambiente, das cidades, da habitação, dos transportes, da cultura, da justiça. Não só através de uma transposição do conhecimento, ou como se dizia no passado, de uma valorização social e económica do conhecimento, não só através dessa transposição, mas numa ligação concreta
numa ligação intensa com estes temas, com estes problemas, com estas políticas públicas, com a vida concreta dentro das cidades. Veja-se, por exemplo, a título de mero exemplo, o caso de Lisboa. Numa cidade com 600 mil habitantes, bem sei que há muito mais gente a trabalhar em Lisboa, mas Lisboa tem cerca de 540 e poucos mil habitantes, numa cidade de 600 mil habitantes, há mais de 150 mil estudantes do ensino superior. Nem todos habitam Lisboa, é certo, mas é uma percentagem impressionante que traz uma responsabilidade imensa quanto à vida na cidade, em todos os planos, da habitação, dos transportes, da cultura, da economia, do conjunto das formas de organização económica, social e cultural. A extensão universitária, durante muito tempo considerada a terceira missão da universidade, conceito que, a meu ver, é um conceito do passado, não pode ser concebida como uma série de projetos, no plural, que se fazem como extensão do nosso trabalho, a levar a cabo no prolongamento do trabalho académico, mas deve ser encarada hoje como o centro, o eixo nuclear em torno do qual gira o conjunto da atividade universitária. E para isso é preciso que a universidade se liberte de interesses económicos, de interesses corporativos. É preciso que a universidade reforce a sua liberdade e a sua independência para que assim possa cumprir esta missão junto da sociedade. Mas é igualmente necessário libertar as instituições de uma teia impressionante de burocracias que estão a asfixiar a vida académica, que estão a asfixiar o trabalho de vários professores, que estão a asfixiar a nossa criatividade, a nossa capacidade de contribuir para a sociedade, a nossa capacidade de sermos universitários. Sem liberdade, nada faremos. Mas a liberdade que queremos não é para nos fecharmos, não é para protegermos os nossos interesses, mas é sim para nos abrirmos, para estarmos à altura deste país e do seu futuro. Aqui ficam 3 apontamentos simples, distantes do tema da unidade da ciência, como contributos para pensar a ciência, para pensar a universidade e para pensar a sua relação com a sociedade. E termino com uma pequeníssima história, talvez excessiva, mas como foi fruto de uma conversa de há 2 dias, ainda a tenho na minha cabeça. Semana passada, numa conversa com um grupo de militares de Abril, um deles disparou-me no fim de uma conversa em que nós estamos, em que me tinham pedido uma pequena intervenção, e disparou-me no final dizendo uma coisa que eu ao princípio não percebi muito bem, mas que depois, quando pensei 2 vezes, disse: há uma parte de razão no que ele diz. E cito o que ele me disse: ó Sr. Reitor, nós, os militares, já fizemos o que tínhamos a fazer há 40 anos atrás. Agora é convosco. Agora são vocês, os universitários, que podem fazer alguma coisa por este país e pelo seu futuro. A provocação parece um pouco despropositada à primeira vista, mas quando refletimos mais fundamente, percebemos que há uma parte de razão nisto que nos é dito. Talvez por isso haja hoje, em mim e na universidade, um sentido de urgência tão grande, que haja hoje um sentido de urgência tão grande na forma como debatemos, também apaixonadamente, os temas da ciência, os temas do conhecimento, os temas da universidade. O pintor surrealista Cruzeiro Seixas, e estamos aqui numa galeria de arte e de pintura, escreveu um dia: a eternidade é hoje ou não será nunca. É isso que agora sinto. Essa urgência que me atravessa e que nos atravessa como universitários. A eternidade é hoje ou não será nunca. Ver e ouvir. E agir de acordo com o que vemos e com o que ouvimos. É essa a nossa responsabilidade, a responsabilidade que também nos junta nestas novas conferências do Casino, nas quais tive muito gosto em participar.